Daniel, nessa questão ali, qual foi a tua maior dificuldade, assim, no início, quando você de fato aceitou Jesus, quando você se entregou, né? Assim, não, agora eu se entreguei. Qual foi a dificuldade? A gente sabe que tem dificuldade, né? Muitos pensam que aceitar Jesus é mil maravilhas, mas qual foi a tua dificuldade? Assim, não, agora, a partir do momento que eu aceitei Jesus, qual foi essa dificuldade que tu teve? Cara, a maior dificuldade é porque daí o entendimento do cara é aberto. A tua mente É. ela é transformada. Você vê as coisas do outro ângulo agora. Uhum. E a maior dificuldade é a renúncia. Isso é É a verdade. maior dificuldade. Por quê? Porque daí eu fui ler a Bíblia. Pô, e eu li na Bíblia que eu tô condenado ao inferno, que as minhas atitudes não agradam a Deus. É, E eu li a Bíblia que eu preciso mudar. E praticamente toda a vida tinha que ser mudada. isso. Tu Então, vê que, no caso, nem precisa julgar, né? Não é julgamento. Mas é só olhar o que deve ser feito. Se você está no caminho errado, já sabe, né? exatamente, eu olhava na Bíblia e tipo, pô, tô no caminho errado. É, Minha atitude está errada. E daí eu tenho que fazer uma renúncia. isso. E tem a renúncia que é imediato, é fácil, mas tem a renúncia que gera outras coisas em volta. Isso. Sabe? Tem consequência. Então não é assim do dia para a noite para você fazer aquilo. Não é dizer assim, agora eu vou renunciar hoje. Isso. E tá renunciado. Sabe? Tudo gera um monte de consequência, né? Isso. E aí, cara, o mais difícil é isso daí. Você querer mudar do dia para a noite e não poder. Porque você Isso. tá tudo enrolado, na verdade. Né? Acaba se E, frustrando até um pouco, Daniel. e isso, porque é um processo. Né? Também é um Uhum. processo. Porque você plantou errado um monte de vezes. É. E aí você tem as consequências daquele plantio. E aí você quer sair daquela situação, mas isso gera tempo, leva tempo para mudar. E então, assim, o mais difícil, a maior dificuldade foi exatamente essa libertação, vou dizer, Isso. libertação da vida que eu tinha, né? É, muitos pensam que eu aceitei a Jesus e a partir de agora eu tenho um vício, eu sou alcoólatra, sou fumante, vários vícios, e pensa que quando aceita Jesus, aceitei Jesus, a partir desse momento, já É, não tenho mais nada. Mas não, né, Daniel? É de degrau em degrau, né? é uma Seguindo, é guerra. uma guerra, né? Degrau em degrau. Então, esse hábito, às vezes a pessoa fumou durante 30 anos, né? Aceitou a Jesus. Mas se você está 30 anos naquele hábito, né? Não é impossível, né? O Espírito Santo pode ir lá, não. Já vi testemunho de pessoas falando, eu fumava, aceitei a Jesus e já na mesma hora aquela vontade já saiu. Mas não, mas tem pessoas que é um processo, né? Daniel? Um Exatamente. processo, essa regeneração, né? O processo ele é lento, Isso. né, mas assim, isso faz parte. Com todo mundo é assim, né? Existe. E nós podemos falar que durante esse processo também tem a parte da aprovação de Deus, né? Porque Deus nos prova, né? Para sermos aprovados. Então, se às vezes for muito rápido, vai muito rápido, né? Tem todo um processo, né? Isso é importante também, né? Não, mas assim, foi o mais difícil foi isso, foi essa libertação, essa mudar, porque você muda o pensamento, mas você ainda se encontra no ambiente errado, né, você ainda está no caminho errado. O É, teu pensamento é outro, mas você ainda está naquele sistema que você vivia. sim. Então tem que sair daquele sistema. Esse é o mais difícil, né? E Daniel, e o que mudou na sua vida assim, né? Depois que você aceitou Jesus? Né? Ah, Assim, não, eu senti que quando eu aceitei Jesus, de fato já aconteceu alguma coisa nova aí. cara, o que mudou de imediato? Primeiro que você falou, a esperança ela surge novamente. Né, Uhum. agora você entende que é possível, né? Porque agora você está lendo a palavra, você está mais conectado com Deus, então Uhum. você já muda isso daí, já sai aquele pensamento suicídio, já vem a Isso. esperança, né? E também você volta a sonhar, você volta a ter planos, porque a Uhum. pessoa que ela está num estado longe de Jesus, ela já não tem mais plano, tem mais expectativa de vida. Então você volta a sonhar, isso mudou também. E como eu disse, daí vai mudando suas atitudes, né? Tudo vai mudando, né? Depois vai mudando as tuas amizades, vai mudando os ambientes que você frequenta. Isso, o processo, né? Exatamente, vai mudando bastante coisa, né? Muda muito. Esse é importante, né? Você quando aceita Jesus, imediatamente já Deus, o Espírito Santo já habita na pessoa, né, Daniel? É, E quando o Espírito Santo habita na pessoa, você já começa a se constrangir, eu posso dizer assim. Se constrange, né, no local. Por isso que é um processo, né? Tem pessoas que Deus quer usar de maneira imediata, né? Então temos que entender isso. Mas não dá para desanimar, né, Daniel? Não dá para desanimar, né? Isso aí é importante ficar sempre firme, né? Aceitou Jesus, momentos de dificuldade, de lutas, vai vir. Mas de fato, Deus tem coisas muito melhores, né, Daniel? não,
e daí eu aceitei Jesus, pô, daí tu pensa que melhorou na questão assim, que a gente tá falando, melhorou na questão sentimental, Uhum. psicológico melhorou, né? Mas na questão financeira, por exemplo, ficou ruim. Só na prova, é. Ficou ruim, cara. Eu passei por muita prova financeira, assim. Uhum. Dificuldade de não ter emprego, assim. De onde é que não tem emprego? De não ter salário bom. Uhum. Não nem digo bom, eu digo assim, dê pro cara viver, entendeu? Sim, Aí o cara tem que fazer várias outras coisas ao mesmo tempo para poder complementar aquilo. Então, isso. cara, mas assim, é um tempo de prova, entendeu? É um tempo de É o prova. tempo de Deus, né? É um tempo de Deus ali. E a gente amadurece bastante nesse tempo aí também. É, eu acho que esse é um ponto que tu falou agora bastante importante. Porque Deus poderia já de fato já abençoar, né? Mas aí será que a pessoa iria valorizar, né? É isso Deus aí. sabe de todas as coisas, né? Deus sabe. Então Deus sabe o que pode te dar. Claro que Deus, né, aqui não vamos dizer que Deus não abençoa, porque a felicidade do Senhor é sim abençoar todos. Mas principalmente a salvação, né, Daniel? Salvação é o principal, Salvação é o né? principal. Então a gente tem que entender isso daqui, pessoal. Bem, Daniel, e nessa questão ali, depois que você aceitou a Jesus, né, começou a congregar, né, se batizou, né, nessa questão. Falar nisso, quando que você se batizou ali? Foi logo depois que você aceitou a Jesus? Não, na verdade o batismo já era batizado, né? Daquela época que eu ia na igreja, né? Ah, Na adolescência ali. tá na Eu adolescência, tinha, eu tinha 13, eu ia fazer 14 anos, um mês antes de fazer 14 ali. já Eu se batizei. batizou. É. Mas daí depois eu saí da igreja, entendeu? Uhum. Ah, entendi. Ó. Então isso aqui é importante também pro pessoal, né, É, já o saber. batismo ele. Isso, porque não precisa se batizar de novo, né, também. E eu queria fazer isso, tá? É. Eu queria fazer isso, ó. Até eu vou comentar aqui que ele deve assistir, talvez aqui. Uhum. Congregava com o Robson, Aham. eu peguei e falei pra ele, eu falei, olha, eu quero me batizar de novo. Ele lá não valeu. Aquele lá não valeu. E ele disse assim, não, olha, meu irmão, eu sei que você gostaria de se batizar de novo e tal, Uhum. mas fica tranquilo, não precisa, é só uma vez, tal. Isso. Ah, então aí, ó. Só é importante isso daí, tá? Bem, Daniel, e depois que você então veio a congregar, a se deleitar de fato no Senhor, quando que você entendeu, ou se você entendeu qual é o seu chamado ali pro evangelho, né? Para que Deus te separou? Aham. Ah, eu demorei pra entender, porque você tá na igreja, você tá indo, você sabe que ali é o lugar certo. Uhum. Mas você ainda tá perdido, você sabe que ali é o caminho, você sabe que ali tem bênção, que ali já tá mudou tua vida já. Uhum. Mas ainda você vai remando, demora, sabe, cara? Demora. Mas assim, houve um dia assim que eu entendi, eu falei, olha, eu preciso dessa vida, eu não posso mais sair, eu preciso me posicionar, Uhum. porque a gente vai levando em cima do muro, sabe? Ó, eu tô aqui, mas tô com o pé no mundo. Uhum. Isso. É, e na verdade, sim, já fazia tempo que eu estava na igreja frequentando, daí eu falei, não, agora tá na hora de tomar uma nova decisão. A Isso. primeira decisão foi aceitar Jesus, né? Isso. Mas, Novidade de vida, novidade né? de vida, mas eu falei, agora eu preciso mudar de estágio, eu preciso crescer mais, Isso. entendeu? E aí eu comecei a frequentar, né? Que eu comecei a estar mais presente na igreja, comecei a renunciar mais também. E tu falou do chamado ali, como é que Isso. foi? Assim, ó, o que mudou na verdade assim, ó, qual é o seu chamado? Ah, então, e daí o chamado, isso é interessante pra galera que tá assistindo aqui. O chamado da pessoa é sempre oposto àquilo que a pessoa quer, cara. Isso. É difícil a pessoa dizer assim, não, eu quero fazer isso, e o chamado da pessoa ser aquilo. É. Cara, no começo sempre é o que você não quer. É uma reluta, né? Uma reluta, cara, porque o cara reluta contra aquilo. Isso. Eu, por exemplo, assim, eu demorei pra entender que o meu chamado era pregar a palavra. Uhum. Eu demorei pra entender isso aí. E tu demora pra aceitar, Uhum. porque você quer escolher o teu chamado. Isso. E na verdade é Deus que escolhe. É. Deus nos escolhe, nos chama, né? E eu queria cantar. Eu falei, Uhum. cantar é mais legal. Cantar, eu falava assim, Aham. porque daí já cantava rap, entendeu? E tudo mais. Eu Aham. falava assim, pô, é isso aqui que eu gosto, cara. Sim. Só que daí Deus ele fala assim, não, você não vai fazer o que você gosta, vai fazer o que eu quero que você Isso. faça. Quero te usar pra isso, hein? Não é o que você quer. Cara, e daí eu demorei pra entender, cara, que era a questão da palavra. Uhum. Custou entender. Uma das pessoas que direcionou pra palavra foi o presbítero Anderson. Uhum. O presbítero Anderson, às vezes, quando ele assiste e comenta aí, ele foi uma pessoa que fundamental nessa questão da palavra, Sim. porque ele direcionou. Ó, eu sei que você quer ir por aqui, mas eu vou dizer, o teu caminho é esse aqui, ó. Eu já tava colocando no coração dele ali, ó. Deus colocou pessoas pra me ajudar nesse tempo aí. Isso. Cara. E aí, cara, também as pessoas começaram a falar, olha, eu acho que você pregando é melhor, eu acho que quando você dá uma palavra, acho que essa é a tua vocação. E eu comecei a entender aquilo. E aí Uhum. Deus começou a colocar amor por aquilo. Sabe? Eu comecei a me dedicar naquilo e quando eu fui me dedicando,
Deus começou a fazer eu gostar daquilo. Então, hoje eu gosto disso, né? Uhum. Talvez hoje, não sei se eu gostaria de fazer outra coisa, entendeu? Mas foi exatamente isso daí, né? Foi as pessoas que Deus colocou no meu caminho que foram me direcionando. E eu fui entendendo, né? Entender a direção de Deus aí, né? Isso. E quando que foi assim, que você descobriu ali? Foi depois que você aceitou Jesus de fato? Demorou para você entender? Você relutou muito com a questão da música, que você queria cantar? Demais, demais. Mas assim, eu digo assim, tá dentro da igreja é uma coisa, cara. Ter um Uhum. encontro com Jesus é outra coisa. É verdade. Isso aí agora tu falou é importante, né? Tem muitos que estão na igreja, mas não teve o encontro ainda. Porque quando você tem um encontro, você não reluta mais. Você sabe, É. você não quer mais lutar com as suas armas e tal. Não quer mais Uhum. fazer a tua vontade. E eu fui assim, eu tava na igreja, eu tava relutando. Pô, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu acho que é legal. Entendeu? É. E, cara, mas teve um dia que eu tive um encontro, cara. Isso daqui, se eu fosse contar aqui, daria muito pano pra manga aqui. Vamos dizer assim. É. A história ficaria muito comprida, cara. Mas eu contei na família esses dias atrás e vou compartilhar aqui de novo, aqui, um resumo aqui. Uhum. Cara, dia 31 de dezembro de 2018, cara. Olha aí, ó, até a data. Cara, a nossa igreja não tinha culto, cara. A congregação Damasco não tinha culto. Uhum. E eu peguei e falei, vou ficar em casa, cara. Uhum. Não vou na igreja do setor, vou ficar em casa. E chegou um cara lá em casa, um conhecido meu, cara, que nem cristão ele era, Uhum. né? E ele chegou lá em casa e falou assim, vai ter um culto numa igreja longe, lá em outro lugar, cara, uma igreja totalmente diferente dos nossos costumes, uma comunidade, cara. Eu vou compartilhar isso aqui com a galera, porque a galera precisa ficar sabendo essa questão aqui. Uma comunidade, cara. Uhum. Vai ter uma janta. Pô, eu sem dinheiro na igreja, na prova. Tá entendendo? Uhum. Numa prova, mas congregando, cara, mas numa prova. E ainda relutando ainda como falou, com as frustrações da vida ainda. Tá? Na igreja, mas sem entender o que Deus queria pra mim ainda. É isso. E ele falou assim, vamos lá. Eu falei, vamos. Cara, lá naquele culto, cara, naquele lugar que eu diria que não seria o lugar pra mim estar, entendeu? Porque você se torna um religioso, conforme vai congregando, você vai se tornando religioso. Uhum. E eu fui naquele lugar totalmente diferente, eu cheguei, olhei o lugar, era diferente, tá entendendo? E eu falei, e cara, e naquele culto Deus falou comigo, cara. Olha aí, ó. Cara, Deus falou comigo numa palavra, cara, eu saí daquele culto com essa decisão, eu falei, pô, eu tive um encontro ali, cara, naquele culto. E ali começou a mudar as coisas, cara. Foi daquela virada de ano, dia 1º de 2019. Começou novo já. Eu conheci outras pessoas. Eu acho que comecei mais pessoas para me agregar na minha caminhada. E eu comecei, e abriu minha mente, cara, para Deus, cara. Uhum. Foi exatamente ali, foi uma experiência ali. Então eu já estava na igreja há tempo, sabe? Sim, mas aí tu já entendeu o teu chamado e a direção, né, Daniel? Ali Importante. eu entendi, cara, e foi benção, cara. Foi um ano, as coisas mudaram depois daquele ano ali. Isso, é importante que quando nós aceitamos o chamado e entendemos, a gente para de relutar, né, Daniel? Que a gente falou, a gente às vezes reluta pela vontade própria. Mas quando nós entendemos a vontade do Senhor, Deus faz com que flua mais rápido, né, Daniel? E, Se cara, desenvolva não, melhor. esse é o segredo, cara. Eu aprendi isso daqui agora. A gente perde tempo relutando naquilo que não é pra nós. Uhum. A gente gasta força, a gente gasta dinheiro, a gente gasta saúde, a gente perde tudo e não Isso. dá resultado. Isso. Cara, mas o que a gente precisa entender? Hoje, cara, eu busco ajudar quem tá chegando na igreja a entender qual é o chamado dele. Isso, é Se ele importante. entender o chamado dele, ele vai investir logo no chamado. Isso. Já vai gerar resultado logo. Isso. Já vai fazer um investimento ali no lugar certo, né? Exatamente, cara. Então, assim, quando eu olho pra mim, eu falo assim, quanto tempo eu investi no que não era meu chamado? Se eu tivesse investido no meu chamado, fico pensando, sabe? Então, assim, hoje eu tento aconselhar as pessoas. Cara, isso daqui não é pra você. Vai naquela direção. No chamado da pessoa, né? Exatamente, cara. O resultado vai ser muito mais rápido. É isso. E a frustração vai ser menor, né, Vai Daniel? evitar frustrações, vai evitar decepção, e tudo, um monte de coisa vai evitar. A gente, no mundo, né, cristão, temos sim dificuldades, frustrações, mas quando a gente entende o chamado, o propósito de Deus, a gente acaba aqui deixando a frustração de lado e falando, não, eu sei que eu vou passar por esse momento de dificuldade, mas lá no final a bênção vai ser maior, o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado, e eu vou seguir até o fim, até o alvo. É bem isso. E Daniel, qual o conselho que você deixa para quem ainda não aceitou Jesus? Quem ainda não aceitou Jesus, o que você deixa aí para nós? Cara, eu vou deixar para quem não aceitou Jesus, está assistindo o vídeo, ou talvez já aceitou, mas está desviado, né? Tá longe. Né? Tá que nem eu tava.
né? Tinha conhecido, tinha frequentado, mas estava longe, né? Isso. Eu deixo o conselho seguinte: volte o mais breve possível. Você não vai deixar de ganhar nada voltando para Jesus. Ao Ou seja, contrário, né? só vai ganhar. Isso. Só vai ganhar. Eu digo assim, não vou prometer para você bênção, só bênção, porque também tem provas, tem dificuldade. Isso. Mas essa semana eu estava conversando com um rapaz e eu falei para ele: eu posso dizer uma coisa para você. Pode ter luta, pode ter dificuldade, pode ter crítica. Cara, eu não me arrependo da decisão que eu fiz. Isso. Eu falei para ele: vai lá dentro da igreja e pergunta para qualquer pessoa que está lá dentro se ele se arrepende de ter aceitado Jesus. Ele não se arrepende. Isso. E se você ir lá fora e perguntar para qualquer pessoa que está fora da igreja, chega para essa pessoa e pergunta: você se arrepende de ter saído da igreja? Ele vai dizer: eu me arrependo. Isso é verdade, né? Bem colocado. Cara, ele pode estar tomando cerveja, ele pode estar numa festa, ele pode estar fumando, ele pode estar dando risada. Se você chegar para ele e dizer assim: você se arrepende, ele vai dizer que se arrepende, que ele quer voltar, mas ele não consegue. O coração, na verdade, o preenchimento, aquele preenchimento do coração é só Deus que preenche, né? O vazio. Só Deus, cara. O vazio é o Deus. E mesmo se a pessoa está fora fazendo as vontades da carne, mas ainda assim o coração está vazio. Exatamente. Então o conselho que eu deixo é assim, ó: se você não aceitou, não teve essa experiência ainda, passe a ter essa experiência. Procure uma igreja, aceite Jesus, você nunca mais vai querer voltar para essa vida. Isso. O arrependimento é só das coisas que passou, né, Daniel? Não, o que passou, passou. Isso. Né? E quando a gente quer aceitar Jesus, quando a gente quer ir na igreja, a gente pensa muito nisso, Lucas. Ah, mas eu já fiz isso. As pessoas vão dizer: você já fez isso, você já fez aquilo, agora quer ir para a igreja. Ah, é verdade. Certo? Cara, mas essa semana eu disse uma palavra para uma pessoa conversando. Eu falei assim: olha, o bacana, quando você vem para a igreja, para Jesus, porque ele é a única pessoa que pode te condenar. Isso. E ele optou em te perdoar. É verdade. Cara, então o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer de você, não interessa, não importa. É verdade, né? Porque o único que tem condições de te julgar, de te condenar é Jesus. E ele é o nosso advogado ainda. E ele escolhe te defender, ele escolhe te perdoar. Então, assim, ó, independente do que as pessoas vão falar, independente do que você fez. Eu não preciso saber o que você fez, porque é independente do que você fez. Se você se arrependeu, se você mudar de vida, Jesus perdoa, e o que as pessoas vão falar, pouco importa. É verdade, né? E também o Espírito Santo, quando você aceita, decide, o Espírito Santo ajuda, ele vai estar lá te ajudando. E aquelas setas lá do começo, né, Daniel, que o inimigo vai lançando na mente, já não vai ter mais, que nós vamos estar revestidos, né? Porque Paulo diz: revestir de toda a armadura de Deus. E quando a gente se reveste dessa armadura, o inimigo já não tem mais a liberdade de estar lançando setas. Aí já muda todo o contexto também, né? Muda todo. E então o objetivo desse vídeo aqui de hoje, né, Lucas? É trazer para você que está assistindo esse vídeo, que talvez está começando agora na igreja, está nessa fase da prova ainda, da dificuldade, né? Tá ainda no início de tudo. Ou talvez não tá, mas você tem vontade. Você vê as pessoas, você fica pensando como é que é. É trazer para você que a gente não nasceu na igreja, né? Isso. Não caiu tudo de mão beijada, teve um processo. Isso. Né? Mas que Deus vem abençoando a gente. E da mesma forma que você se encontra, talvez você também pensou já em suicídio, talvez você já não vê mais solução, talvez você também quer sair do vício, não consegue. Mas o conselho, baseado na experiência da gente, se você for para Jesus, passo a passo, Deus vai te abençoar e você vai conseguir superar essa dificuldade. Isso daí, Daniel. O primeiro passo, então, é nós que temos que dar, aceitar a Jesus. E depois Jesus, ele vai nos ajudando, nos dando a mão, nos levantando, para que o nome dele seja glorificado. Exatamente, isso aí, né? É isso aí, pessoal. Esse foi a nossa entrevista de hoje com o nosso irmão Daniel. Você que não se inscreveu ainda, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Deixe nos comentários aí quando que foi a conversão de vocês, como que foi, se está no processo ainda, né, Daniel? Se você está no processo, aquele processo que é doloroso, deixe aí nos comentários que nós vamos ler com carinho. Exatamente. Pessoal, isso foi um resumo aqui para vocês. Espero que você tenha sido edificado com o vídeo de hoje e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, certo? Então até a próxima, pessoal. Até mais.